Esse filme você não precisa nem ligar o som pra assistir. E eu não tô brincando. Seja bem-vindo ao Normalmente Sumisa, eu sou a Nath. Vim aqui pra falar sobre Ninguém Vai Te Salvar, que acabou de estrear na Star Plus. E é aquele filme de suspense misturado com invasão alienígena. Mas ele é muito mais que isso. Ele é sobre uma sobrevivência interna. Ele é sobre prisões e como elas podem ser diferentes do que a gente imagina. Se vale a pena você assistir ou não, eu vou te contar aqui no vídeo e também no final várias teorias que ele remete e principalmente o que aconteceu naquele final. Ninguém Vai Te Salvar é o filme protagonizado pela Kaitlyn Dever, que vocês devem lembrar do filme Fora de Série, que é maravilhoso. E também Rosaline, que é uma comédia bem diferente falando da história de Romeu e Julieta. Então, ela percorre por vários estilos, ela é uma ótima atriz. E aqui, nesse terror, digamos, em que a gente é colocado com invasão alienígena, ela também se mostra uma ótima atriz sem precisar dar uma linha de diálogo. Ela praticamente não fala palavra nenhuma. Não é porque ela tem algum problema ou não. É realmente para mostrar ali toda a situação psicológica e como que ela acabou vivendo naquela cidade onde ela mora, o que aconteceu com ela. E a falta de diálogos é muito intencional. Eu compreender essa jovem mulher que é a Bryan Adams e tudo que vai acontecendo assim, tocado. Gente, não tem um respiro neste filme. Ele tem 1h30 e tu acha, né? Ah, vamos conhecer a personagem. A gente sabe que aconteceu algo no seu passado, que a sua mãe morreu, já é colocado ali logo de início. É assim que a gente sabe o nome dela, através de uma lápide. Porque, né, tá ali o nome da sua mãe, mãe amorosa da Bryan. Se não fosse isso, a gente nem saberia o nome da personagem, vocês acreditam? Não é spoiler nenhum, mas é assim para vocês compreenderem o grau que o filme vai nos levando. E eu achei que seria, sabe? Ele começa muito metódico, mostrando a sua personalidade, que ela gosta de tudo muito ajeitado, que ela montou dentro do seu lar um lar muito metódico, que ela sabe tudo que tem, sabe como tudo funciona. Então ela é desse jeito, é como se o lar dela fosse o único ponto da sua vida que ela conseguisse organizar. E isso é colocado em 2 cenas iniciais e a gente já compreende esse psicológico da personagem. Pra, tipo, 5 minutos depois a gente já ter alguém invadindo a casa dela e a gente descobrindo que este tal alguém é sim um alienígena. Então a gente é colocado nessa invasão alienígena e a gente não sabe, né, se é específico com ela, se é na região, o que tá acontecendo, a gente não vai saber até o final ali do filme, mas ele é tão pontual em invadir aquele lugar, em mostrar que ele perturbou aquele santuário, ou melhor, aquele lugar onde ela se fecha, se protege, e chega um invasor e tira a única coisa que ela tinha, porque percebemos que ela não é bem-vinda na cidade. Então a gente não sabe o que ela fez para todo mundo odiar ela. E quando vem essa invasão e essa perseguição, que é logo de início, então é um filme de sobrevivência, porque a gente vai ver o filme todo ela tentando se livrar dos ETs que estão invadindo a casa dela, que estão tentando pegar ela. Então ela tenta fazer um forte, ela tenta, né, dar um jeito de eles não passarem as portas e tal. É claro que nada dá muito certo e a gente vai ficando em constante agonia, porque não sabemos o que eles querem, não sabemos o passado dela e a gente até que vai simpatizando. Ela é muito boa para isso. A atriz é muito boa pra gente conseguir simpatizar, porque a gente precisa torcer por ela de alguma forma. E não sabendo o passado e tendo essas dúvidas do que ela fez para não ser querida na cidade, para não ser bem-vinda na cidade e ficar isolada somente na sua casa,
é importante, tá? É importante a atuação da atriz, porque senão o filme não funcionaria, e ele funciona por conta dela, já que vemos basicamente esses momentos de angústia, de agonia dela tentando sair da casa, tentando buscar ajuda e os ETs indo atrás dela. E quando eu digo ET, é ET como a gente cresceu imaginando. Pelo menos a minha geração cresceu imaginando que são os ETs de compridos, magricelos, de cabeça, né, oval, e bem ET do Shyamalan, né, de Os Sinais. Inclusive, o diretor, né, e roteirista, ele coloca muitos elementos de vários filmes de invasão alienígena, de ET, então a gente tem muitas referências a sinais. Marcas nas plantações do filme Sinais vai ter nesse filme. A gente tem referência a ET. Sabe o dedinho? Oh, cara, quando eu vi aquele dedinho, eu disse, meu Deus, que genial. E a gente também vai remeter a Independence Day, a muito A Vastidão da Noite. A Vastidão da Noite, se você não assistiu ainda, assista. É um ótimo filme. Ele aqui, em comparação a esses últimos filmes de leva, digamos, de extraterrestre, A Vastidão da Noite, ele tem a mesma função que o diretor, que essa história aqui quer levar, que é esse suspense de invasão, mas que tu não sabe muito bem o que está acontecendo. E ele trabalha muito bem os seus diálogos ao longo do filme para a gente ver aquela cidadezinha nos anos 50 e o que vai estar acontecendo. A Vastidão da Noite, ele trabalha muito melhor esses aspectos de tensão do que aqui esse filme, né? Ninguém vai te salvar. Então, se for para você escolher, assista os dois, mas assista primeiro A Vastidão da Noite, que você vai adorar também. É uma experiência fora da caixa. Só que aqui o diretor conseguiu fazer essas referências e usar esses elementos muito bem ali para construir a tua história, porque a partir desses elementos a gente sabe algumas coisas, a gente compreende algumas coisas do que aquela invasão está fazendo, o que aqueles ETs estão fazendo. Então, temos referência a contato imediato de terceiro grau, referência até mesmo a chegada, cara, a questão da comunicação tem também aqui no filme. Eu disse que o ET tem muito uma fisionomia de ET de Varginha mesmo, aquele que a gente viu no Fantástico. Gente, aquele episódio do Fantástico do ET, caralho, é pior do que muito filme de terror. Se você não viu, por favor, cate na internet, porque é arrepiante. Não que a gente simpatize, mas a gente não cria aquele sentimento de repulsa ou de medo extremo pelo seu visual, mas é como ele se comporta que gera angústia, porque ele vai ter ali algumas relações muito animalescas, né, de bando, digamos assim, de comunicação com bandos de animais que a gente costuma ver aí, eles têm algo muito parecido. E daí vem a parte mais estranha, que eu faço referência aí com o Exorcista, porque a maneira que o corpo desses alienígenas, eles vinham, eles viram braço, viram perna, eles se esticam, é muito o Exorcista em alguns momentos. Então aquilo dá pavor, aquilo dá medo. E essa maneira de tu misturar uma coisa de ET quase infantil, né, que a gente às vezes desenha o rostinho oval de um ET, que acaba sendo até simpático, com essa estranheza. Então tudo vai se misturando, porque é exatamente isso, o desconhecido, a gente não sabe o que ele quer. Apesar de dos primeiros minutos a gente sabe que eles não estão ali para, né, ter minha casa, eles não estão ali para simpatia, mas mesmo assim esse visual deles acaba me remetendo a esse sentimento de dualidade, de ok, eles estão ali quase como predadores, mas, sabe, pode ser que tenha algo por trás deles também. Outra referência que eu quero trazer, eu tô trazendo muitas referências que eu vi no filme, é Não Olhe,
que quem viu Não Olhe sabe dessa questão da invasão alienígena e tal, e como eles entregam um elemento, digamos, de nave espacial. E aqui a gente tem nave espacial, é claro, os ETs vieram de alguma maneira. E ele mescla, sabe, com aqueles redondinhos também que a gente é habituado a imaginar quando pensa em invasão alienígena ou ETs chegando na Terra. De novo, Independence Day, né? A maneira como eles chegam lembra muito, tem uma cena que remete muito Independence Day, mas também mescla um pouco com o conceito final que a gente vê lá de Não Olhe, desse veículo, digamos, né? O quanto eles são simbióticos, eles têm essa relação não apenas de uma nave, onde é usada para transporte, mas ela tem uma coisa a mais. Tudo isso fez com que eu adorasse o filme, todas essas coisas, mas principalmente a questão de que ninguém vai te salvar, ele vai remeter muito mais a uma coisa de tipo, cara, se tu não se perdoar, ninguém vai te perdoar. E dane-se o que os outros pensam de ti, se tu sabe muito bem o que tu fez. Então o filme é muito sobre isso, é muito sobre prisões, né? Muito sobre não a prisão, uma prisão estadual, federal, né? Uma prisão que alguém é mandado quando comete um crime, mas uma prisão que tu se coloca a partir de traumas e de sofrimentos, onde tu se limita a ficar naquele canto por medo. Então, existem várias prisões e ele tenta lidar sobre isso. E como que você vai trabalhar isso dentro de ti. É um filme de ficção, onde vai ter todo o rolê de invasão, ela tentando sobreviver, mas vai ter um ponto a mais, que é sobre esse passado dela, o que que ela tem que entender, o que que ela fez, para talvez se ir em frente. Eu recomendo que você assista, porque ele tem pontos muito positivos em relação à parte ficcional. Ele remete a um lugar silencioso, ele é mais silencioso que um lugar silencioso. Mas também aquela coisa que eu falei no início, né, de não precisa nem ligar o som. Liga o som porque vai ter os barulhos, a conversa dos ETs, vai ter toda a questão dela saindo, né, a sonoridade, a música é muito importante no filme. Então, assim, é um filme para você assistir com o som ligado. Agora falando sobre as teorias, que eu acho que é o mais legal e provavelmente tá aí aqui para falar sobre isso, o que que você entendeu, o que que aconteceu com a Brin, né? Ela morre no final? Ela morre? Ela morreu no final de tudo aquilo? Tudo é um sonho? O que que é? Então, com spoilers agora, vamos discutir esse filme. Ele é muito simples na sua premissa, vocês viram, né? Eu mais falei sobre referências e coisas que eu gostei nele do que propriamente na sua narrativa. A grande dúvida é o que que está acontecendo, o que que ela fez no seu passado para a cidade toda odiar ela. A gente vê que, né, ela escreve muitas cartas, a gente vê que é para uma amiga, e é quase um diário, mas são cartas que ela escreve. Ah, hoje eu vi seus pais, os pais que são, né, o pai era delegado da polícia, daí a mãe, e quando tudo acontece e ela vai para a cidade, a gente vê essa cidade hostilizando ela, principalmente esses pais dessa amiga que ela tinha. Então a gente já vê, né? Poxa, alguma coisa aconteceu com a amiga e eles culpam a Brin, tá? É óbvio isso. E a gente vê no final a culpa que ela carrega e o que que acontece. Porque quando acontece a invasão, ela tenta de toda maneira fugir e os ETs tentam de toda maneira pegar ela, raptar ela e, né, fazer sei lá o que eles queriam fazer. Tem alguns momentos em que a gente vê o passado e esse passado a gente consegue ver quando os ETs vão e capturam ela e tipo fazem aquela, né, estão vendo ali as memórias dela. É quase um julgamento final. Eles passam pela vida dela para saber quem é aquela pessoa. É muito interessante, eu vou trazer essa teoria no final, agora mais pro final, para saber, para vocês saberem o que, que aconteceu com essas pessoas dessa cidade. Mas nesse momento em que eles estão lá, eles estão vendo esse passado e ela também, né, tá caminhando sobre essas memórias que, pelo jeito, ela guardava e não queria mexer e ela se sentia muito culpada. É quando as duas eram pequenas, crianças ali,
Aconteceu, elas discutiram, uma discussão boba entre crianças, e acontece que ela deu uma pedrada na amiga e isso acaba fazendo que a amiga morra acidentalmente. E é claro, né? A cidade toda culpou ela, não importa se foi de acidente, se foi sem querer. A menina morreu, a filha do delegado morreu e ela foi a culpada. E isso se tornou um grande estigma dela, uma grande marca, uma grande dor. Então, o que que ela fez? Ela se isolou junto com a sua mãe dentro de casa, só que quando a mãe morre, anos depois, ela continua isolada dentro de casa. Então, mesmo ela não tendo ido presa, porque ela era menor de idade e não foi intencional, né? Não aconteceu porque ela quis, não foi premeditado, nada disso. Ela acabou matando a amiga sem querer naquela discussão, mas elas eram muito pequenas, então não teria o porquê, não seria assim tratado, né? Ela não teria ido para uma prisão. E ela faz da sua casa essa prisão e a cidade toda é a prisão dela. Tanto que ninguém olha para ela, ninguém dá oi para ela, ela tenta de alguma maneira socializar, e aí é que tá toda a questão de por que não tem diálogos no filme, porque o diálogo, a conversa, o oi, tudo bem, ela é uma coisa muito pessoal, ela é uma coisa muito íntima. Quando tu não quer falar com ninguém, tu ignora, tu não dá nem a palavra para ela. Então é isso que quer mostrar. Esse distanciamento dela com a cidade a ponto dela não ter com quem ninguém que converse com ela. Ela é uma pária na cidade. Então, essa falta, não é que ela não saiba falar, não é que ela tenha algum problema na fala, não. Ninguém fala com ela, por isso que ela não tem o porquê falar. Ninguém fala com ela. Então, esse é mais um distanciamento que a gente tem dela em relação àquelas pessoas da cidade que menosprezam ela. E a única pessoa que ela tinha era a mãe e ela acabou perdendo. Então, ela entra naquela bolha de proteção, que é a sua casa, e a partir do momento em que aquilo é invadido, não tem ninguém que te salve, filha. Se tu não se salvar, ninguém vai te salvar. Se tu não se perdoar, ninguém vai te perdoar. Então é muito isso que o filme quer trazer, é essa simbologia. Dane-se os outros. Se tu não se perdoar, tu vai continuar nessa prisão. Tu não vai conseguir ir para frente. E daí tem várias analogias, várias suposições que a gente pode fazer em relação a esse final. Porque alguns momentos a gente percebe que talvez seja um sonho dela, que não está acontecendo, ou que aconteceu, e pode ser que ela tenha morrido numa das perseguições finais. Mas eu acredito que não, que aconteceu, que tudo acabou sendo real no final das contas. A gente vê que esses ETs, esses invasores, eles realmente são, né, eles querem dominar. Isso que eles, digamos, dominam o outro, né? Eles se transferem para um humano através daquela bolha vocal quase, né? Aquele ser nojento que entra pela boca dela, que, digamos, domina os pensamentos dela. É por isso que em certo momento ela acha que tá dormindo e que tá tudo bem. E não, é só esse ser simbiótico que entrou dentro dela e tá fazendo com que ela pense nisso só para ir de boa vontade. É como se colocasse essas pessoas em transe, tá? Deixasse essas pessoas dóceis. E essas pessoas continuam sendo humanas, mas elas estão ali com um hospedeiro dentro delas. Então, isso é muito interessante. Em alguns momentos, quando a gente vê o passado dela, algumas situações é quando esse invasor está dentro dela, né? O ET está dentro dela. Acho extremamente interessante como eles colocaram essa parte. Então, quando a gente vê o final, quando tem a luta final, né? O que acontece? Por que os ETs deixaram ela sem, né, estar com o hospedeiro dentro? Porque ela acaba arrancando no final. É porque eles viram que ela não seria um empecilho. Ela veria que, tipo, agora ela tá de boas, ela entendeu, ela se perdoou e dane-se a cidade. Eu vou viver meu mundinho perfeito, né? Todos estão ali agora, todos são, digamos, ETs, todos estão sob o domínio deles, mas tá todo mundo me tratando bem. Eu posso continuar minha vida bem, sem ser hostilizada, sem ser menosprezada. E é isso, ela entra no seu mundo de fantasia, o mundo de fantasia que ela cria em casa, naquelas maquetes,
sabe? Aquilo que é muito... Aquilo dá o tom do filme, o que que significa. Os ETs dominaram todo mundo naquela cidade, a gente vê que, pelo jeito, dominou o planeta todo. E ela acabou ganhando a sua, digamos, a sua maquete em tamanho real. Agora ela pode dançar, agora ela pode sorrir, dar oi para as pessoas darem oi de volta. Então ela aceitou estar naquela realidade fake de outra maneira. Ela acabou talvez se colocando em uma nova prisão, a prisão da ilusão, de que tá tudo certo, apesar dos outros não serem os outros realmente. Pode ser também isso, tá? Os ETs, quando estavam com ela lá na nave, né, quando ela foi sugada, eles viram todo o sofrimento que ela passou naquela cidade e provavelmente ela não ia se importar, ela não seria um problema, entende? Ela não seria um empecilho. E ela lutou muito para continuar viva, sabe? Ela passou o filme todo tentando se livrar, o tempo todo. Então, talvez aquela conversa final, eu acho muito interessante que o único diálogo realmente que a gente tem no filme são os diálogos dos ETs, mas que, é claro, a gente não compreende, mas a gente entende a intencionalidade. Quando eles iam dominar, fazer ali, talvez colocar o hospedeiro dentro dela de novo, né? Eles, não, deixa ela ter a casinha de bonecas dela no tamanho real lá embaixo. Não vai ser um problema para nós. É muito isso, sabe? A questão da música no final remete a isso. Ela aceitou a dominação extraterrestre porque transformou a vida que ela desejou desde pequena, a aceitação que ela desejou desde pequena, real, mesmo não sendo realmente verdadeira. São humanas, só que estão com um hospedeiro ET dentro delas lá, e a gente tem as espaçonaves vigiando em cima e dominando todo o planeta. Só que ela não tinha mais nada a perder, literalmente. Sabe? E eles deixaram. Ela não ia ser uma resistência. Mas isso tudo é uma questão muito de metáfora. O que a gente aceita em relação aos outros, a que prisões que a gente coloca, se coloca, né, em relação ao que... a maneira que os outros tratam a gente, como que a gente queria ser tratado, como que a gente aceita tudo, ou às vezes, né, tudo, para ter uma vida que tu julga perfeita. Para ter principalmente a aceitação, o que tu é capaz de fazer para ter a aceitação. No caso da Brio, aceitar que todos ali tenham sido, né, possuídos, digamos, por ETs. Se você teve essa brisa igual a minha, se você entendeu outra coisa, vamos conversar. Esse filme é ótimo pra teoria. Eu acho que esse é o maior barato. Não, pra mim, ela não morreu, ela tá viva lá. Mas se você acha que aconteceu alguma coisa, o que significava tudo aquilo, me conte. Poderia falar muito mais, mas senão esse vídeo vai ficar enorme, já tá, né? Desculpa aí, mas eu acho que algumas obras, elas remetem a gente a tantos pensamentos que eu acho que é bacana a gente conversar um pouco mais. Me conte aqui o que você achou de Ninguém Vai Te Salvar, se você já assistiu, se você for assistir, se você gosta de filmes aí de invasões, de ET, eu adoro, apesar de ser cagadíssima de medo. Teve muitas partes que eu parei porque eu estava extremamente medrosa dos ETs, tá? Medrosos. E quando eu disse, né, da questão da dualidade, né, deles serem monstrengos, mas terem aquelas feições que a gente já tá tão acostumada, é tão simpático, né, às vezes os olhos deles são enormes, mas parece que tem um universo ali, vocês separaram. Eu acho que é exatamente para isso. Eles estavam dominando o planeta, mas eles viram o sofrimento dela, o que ela passou durante aquele tempo todo, e resolveram, tipo, talvez nessa benevolência, deixar com que ela continuasse no domínio do seu próprio corpo. Eu acho que foi um pouco disso que o diretor quis trazer. Mas me conte aqui o que você achou. Até a próxima. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que eu sempre venho trazendo as novidades que estão chegando nos streams.